Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paulo e sejam bem-vindos ao Refúgio Produtivo. No vídeo de hoje, maioridade penal. Reduzir, não reduzir? Tá bom como tá? Precisa mudar urgentemente? Eu não vou enrolar vocês. Eu já vou deixar minha opinião logo de cara. Tem que reduzir. Pelo menos 16 anos. E o que me leva a ter essa opinião, essa percepção? Por que eu acho que vai melhorar, se assim for feito? É o que a gente vai ver durante o vídeo. Eu vou mostrar para vocês os pontos que me levam a crer que reduzir a maioridade penal vai ajudar a resolver um dos maiores problemas que nós temos nesse país, o da impunidade relacionada à segurança pública. E vamos direto para a notícia. Por que eu estou falando de redução da maioridade penal? Porque na última quarta-feira, dia 10 de junho de 26, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um projeto para reduzir a maioridade penal para 16 anos. Então, e aqui, essa notícia aqui da CNN, vamos dar o crédito, CNN Política. Redução da maioridade penal foi proposta 57 vezes no Congresso desde 88, de 1988, que é a data da Constituição, né? Por que esse tema já foi objeto 57 vezes de projeto de lei para mudança no Congresso? Porque é um tema que a sociedade vem pedindo há muito tempo. A impunidade que o Brasil tem, o salvo-conduto que a legislação brasileira atual dá para menores de idade cometerem crimes é surreal. É inacreditável que o menor de idade possa fazer o que bem entender, cometer o crime que for, e ele vai responder, no máximo, a 3 anos de detenção. E quando ele completa 18 anos de idade, quando ele acaba, até os 21 anos, na verdade, ele pode cumprir essas medidas. Mas o tempo máximo de recolhimento é 3 anos, independente do crime. E a legislação ECA nem chama de crime, né? É ato análogo ao crime porque sendo menor de idade, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, não considera como sendo um crime. Embora na prática é a mesma coisa. Então, quando ele completa os 18 anos, independente do que ele tenha feito, ele vai sair com a ficha criminal limpinha, né? A lógica é porque um erro da adolescência não prejudique ele no futuro. Só que isso é um desrespeito completo com as vítimas. E a gente vai ver aqui, ao longo do vídeo, que proteger o menor infrator é um desrespeito sem tamanho com as vítimas que ele fez. Porque tendo consciência dos próprios atos, precisa responder. E não é essa resposta que a legislação brasileira hoje dá. Medidas socioeducativas, internação de 3 anos, enfim, isso não resolve nada e a gente vai ver por quê. Não, essa é a minha opinião, né, no caso. Bom, e vamos para a notícia. Aprovada pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, da Câmara dos Deputados na última quarta-feira, dia 10, a redução da maioridade penal é defendida por parte dos parlamentares desde a assinatura da Carta Magna de 88, a Constituição de 88. Apesar do avanço recente da pauta, o levantamento da CNN mostra que, desde a Constituição, ao menos 57 propostas para reduzir ou flexibilizar a maioridade penal foram protocoladas no Congresso Nacional. O texto que mais avançou foi apresentado em 93, tendo recebido o aval do plenário da Câmara apenas em 2015. A matéria, no entanto, travou no Senado e acabou sendo arquivada em 2022. A legislação atual estabelece como inimputáveis, ou seja, não podem ser responsabilizados criminalmente, todos os cidadãos com menos de 18 anos. Na Câmara, a proposta aprovada pela CCJ sugere a redução da idade para 16 anos. A PEC, proposta de emenda à Constituição, aprovada no colegiado, seguirá agora para análise de uma comissão especial antes de ir ao plenário da Câmara. E depois ainda tem que ir para o Senado, né? Sendo aprovado na Câmara, tem que ir para o Senado. Como a CNN mostrou, no entanto, parte dos parlamentares avalia que as chances do assunto avançar ainda neste ano são baixas. Pesam para esse cenário o ano eleitoral, que historicamente esvazia os corredores do Congresso. Porque a gente sabe que a maioria dos parlamentares não frequenta muito a Câmara, nem o Senado, menos ainda em época de eleição.
E aqui a gente já pode ir para a primeira contradição lógica de quem defende a manutenção da maioridade penal em 18 anos, porque a lei brasileira, ela já nos mostra, pelo menos de duas formas, que eu posso citar para vocês, que alguém com 16 anos já tem capacidade civil para desempenhar atos de extrema importância no nosso país. Mas para responder por um crime, não. Quais são esses dois atos que eu vou citar agora? Primeiro, o voto. Se com 16 anos este adolescente pode votar para prefeito, governador, presidente da república, vereadores, deputado estadual, deputado federal, senadores, que são as pessoas que definem as políticas públicas que regem a vida de todo mundo. Para escolher essas pessoas, o jovem tem discernimento, tem capacidade, mas para responder por um crime que ele cometeu, não. Outro ponto. Com 16 anos, um jovem no Brasil pode se emancipar. E ao se emancipar, ele pode, por exemplo, casar, ele pode assinar contratos, ele pode gerenciar uma empresa, mas não pode responder por um crime? Essa é uma contradição lógica que não faz absolutamente nenhum sentido. Então, dizer que um menor de idade, com 16 anos, não tem capacidade para responder por aquilo que faz, é um salvo-conduto para seguir cometendo crime. E a gente vai ver aqui, eu posso passar aqui, vamos colocar na tela. Eu salvei aqui uma reportagem da Revista Oeste. Comissão da Organização dos Estados Americanos, OEA, alerta para o recrutamento de crianças pelo crime organizado nas Américas. A Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, a CID, órgão autônomo da OEA, alertou para o recrutamento de crianças e adolescentes por grupos do crime organizado nas Américas. O órgão pediu que os estados adotem medidas de prevenção e proteção reforçadas. O comunicado foi divulgado nesta sexta-feira, dia 12 de junho de 2026. Em razão do Dia da Criança e do Adolescente das Américas, a comissão afirma que o problema ocorre em diversos países da região e segue em expansão, com impacto direto sobre os direitos fundamentais dos menores. A comissão aponta a maior vulnerabilidade de crianças pobres. Segundo a comissão, grupos do crime organizado recrutam crianças e adolescentes, principalmente entre 13 e 15 anos, embora também registrem casos em idades mais baixas. No início, eles usam os menores em funções como vigilância, transporte de drogas e coleta de informações. Depois, os inserem em atividades mais violentas, como extorsão, tráfico de drogas, exploração sexual e homicídios. E eu trouxe aqui uma notícia de 13 de junho, uma notícia recente, e ela mostra um padrão que vem acontecendo em toda a América, principalmente na América do Sul, por legislações que protegem demasiadamente os menores infratores. Quadrilhas e organizações criminosas utilizam esses menores para cometer os crimes. Por quê? Sabem que se eles forem pegos, forem presos, vão ficar no máximo 3 anos e vão sair dali com a ficha criminal limpa, sem antecedentes. E tem grupos políticos, e tem um grupo político, que eu não vou nem citar qual é, que tem um viés muito bem definido, e que quando eu falar, vocês vão saber quem é. Esse grupo político defende o não encarceramento. Dizem que vai resolver o que colocar esses menores na cadeia. Bom, eu faço um contraponto. E vai resolver o que deixar eles soltos, cometendo crime e dizendo, não dá nada, pode seguir. Porque essa é a mensagem prática que acontece. Porque se um menor de idade comete um crime, um abuso sexual, comete um roubo com extrema violência, comete um homicídio, e ele fica só 3 anos e sai com a ficha limpa, qual é a mensagem que passa? Eu posso fazer o que eu bem entender. Não dá nada. Literalmente não dá nada. E para demonstrar o que eu acabei de dizer, eu trouxe aqui para a tela. Eu trouxe aqui 2 notícias, tá? A primeira, um ataque brutal que teve em 2 escolas por um jovem menor de idade. Vou ler aqui a notícia para a gente entender. Ataque a escolas em Aracruz. Jovem que matou 4 pessoas e feriu 12 é solto após cumprir medida socioeducativa. Adolescente foi sentenciado a 3 anos de internação. Durante o período de internação, o jovem passou por acompanhamento psiquiátrico, segundo informou o Ministério Público. Aqui são as 4 pessoas que foram assassinadas por esse jovem, a tiros, e outras 12 ficaram feridas. E ele ficou 3 anos internado
e saiu dali com a ficha limpa. Vamos seguir. O jovem responsável pelo ataque, que deixou 4 mortos e 12 feridos em 2 escolas em Aracruz, no norte do Espírito Santo, foi solto após cumprir o período máximo de internação a jovens infratores, previsto pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Ele havia sido sentenciado a 3 anos de detenção, em dezembro de 22, pela Vara de Infância e Juventude de Aracruz. A informação foi confirmada pelo Ministério Público do Espírito Santo. Segundo o Ministério Público, a legislação brasileira determina que adolescentes que cometem atos infracionais podem receber medida socioeducativa de internação por, no máximo, 3 anos, prazo que foi integralmente cumprido pelo jovem. Durante o período de internação, conforme informou o MP, o jovem passou por acompanhamento psiquiátrico. O órgão afirma ainda que todas as medidas previstas em lei para responsabilização, proteção e ressocialização foram aplicadas. Responsabilização, 3 anos, por 4 homicídios violentos e 12 lesões corporais. Isso é justiça? Com as vítimas, com a família das vítimas. Isso foi justiça? 3 anos de internação e ele vai sair dali com a pena, com a ficha criminal limpa, sem antecedentes. Faz algum sentido? É justo? Bom, vamos para mais uma notícia. Aqui eu não vou falar essa palavra porque o YouTube costuma restringir quem fala. Então, abuso sexual em Copacabana. Justiça condena adolescente à internação. Sentença assinada pela juíza Vanessa Cavalieri concluiu que a gravidade da infração e a falha da rede familiar em prover limites adequados justificam a medida extrema. Medida extrema, uma internação, tá? Visando a ressocialização do jovem e a preservação da ordem pública. A Justiça do Rio condenou a internação adolescente que participou de uma violência sexual coletiva ocorrida em um apartamento em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, no dia 31 de janeiro. A decisão da Vara de Infância e Juventude da capital. E considerou a gravidade da conduta e a violência empregada. Para a Justiça, o jovem planejou uma emboscada contra a vítima, de 17 anos de idade, com quem mantinha um relacionamento afetivo. Então, vamos lá. Esse jovem de 17 anos, tem quase 18, mas os 18 anos é uma idade mágica no Brasil. É uma idade que, num passe de mágica, ele se torna responsável pelos próprios atos. Um dia antes disso, não. Ele não tem capacidade para responder pelo que ele fez. Nesse caso, a justiça considerou que ele planejou uma emboscada contra uma jovem que ele tinha algum tipo de relacionamento amoroso, afetivo, e outros 3, se eu não me engano, participaram de um abuso sexual coletivo. É algo que vai desgraçar a vida dessa menina de 17 anos pro resto da vida dela. É um tipo de trauma que tu não supera em pouco tempo. Que tu esquece, que tu consegue deixar de lado. Que ela tenha todo o acompanhamento que ela precise para aprender a conviver com isso, porque apagar não pode. Ela vai ter que aprender a conviver com isso. E qual é o tipo de punição que esse jovem que planejou, que emboscou essa menina, vai ter? Uma internação de, no máximo, 3 anos. E quando passar esse período, ele já vai ser maior de idade, a ficha criminal limpa, sem nenhum antecedente. Isso é justiça? Essa é uma punição suficiente pelo que ele fez? Qual é o recado que passa para as vítimas de fato? Para as pessoas que morreram no ataque à escola? Para essa menina que foi abusada sexualmente? Coletivamente, ainda por cima? Qual é a mensagem para essas vítimas? Qual a mensagem para as famílias? Qualquer política pública de segurança, ela tem que visar o bem-estar e a segurança da sociedade como um todo, protegendo as vítimas. Mas no Brasil essa lógica se inverte. No Brasil se protege quem comete o crime. Passa a mão na cabeça de quem comete o crime. Essa impunidade transformou o menor de idade hoje numa ferramenta para o crime organizado, que utiliza menores de idade para diversas funções. E também é uma forma de que menores de idade que cogitam cometer crimes tenham essa certeza, não é nem essa expectativa, essa certeza de que nada vai acontecer.
Afinal de contas, independente do crime, independente da gravidade do crime, independente contra quem se pratica o crime, a medida máxima vai ser uma internação de 3 anos. E depois, ficha limpa. E vamos lá, esse é um vídeo de opinião, e eu tenho uma opinião forte sobre isso. Eu acredito que a maioridade penal tem que ser reduzida imediatamente para 16 anos, independente do que fizer. 16 anos, cadeia. Cometeu crime, cadeia. Simples e direto. E dos 14 aos 16, precisa de avaliação. Eu defendo isso. Avaliação de quem? Uma avaliação técnica. Com algum psiquiatra, psicólogo, uma avaliação social. E dos 14 aos 16, vai. Não qualquer crime, mas pelo menos os crimes violentos. Se faz essa avaliação para ver se esse menor tinha discernimento do que ele estava fazendo, tinha capacidade de discernir o certo e errado quando cometeu o crime. E se tinha, responda como adulto. Por que eu digo isso? Porque a partir dos 14 anos, qualquer jovem com 14 anos, a partir de, já tem um senso moral plenamente desenvolvido. Eles não vivem numa bolha de isolamento social. Eles têm acesso à informação, à internet, a tudo. Eles sabem que é certo ou errado. E nós vivemos numa sociedade e nós temos um pacto social. E nesse pacto social, a sociedade como um todo outorga apenas ao Estado o monopólio da força. Quando algum indivíduo que faz parte desse Estado rompe o contrato social e decide que ele vai utilizar a força para cometer algum crime, algum tipo de violência, seja física, patrimonial, não interessa, um roubo, um furto, essa pessoa tem que ser punida. Porque senão vira um escudo jurídico, vira um incentivo para que siga cometendo crime. Afinal de contas, não dá nada. Eu rompi o pacto social, eu cometi um crime, uma violência, eu matei alguém, eu furtei, eu roubei, eu abusei sexualmente e não aconteceu nada. Qual é a mensagem que passa para todo mundo? Para outros jovens menores de 18? Que não dá nada, que dá para seguir fazendo. E tem grupos políticos. Eu acabei de ler essa notícia dessa jovem que foi abusada violentamente e coletivamente, uma jovem menor de idade. Tem um grupo político que defende o direito das mulheres, que adoram postar em rede social: parem de nos matar. Muito bem, só que esse mesmo grupo político votou contra o aumento de pena para crimes hediondos. Esse mesmo grupo político que defende tanto as mulheres em rede social, na prática, vota contra o endurecimento das penas, vota contra que menores de idade que cometam esse tipo de crime respondam devidamente pelo que fizeram. Porque eles têm discernimento sobre certo e errado. Eles sabem que é errado violentar sexualmente outra pessoa. Então, o que eu peço? Preste atenção no discurso de determinados grupos políticos e a prática desses grupos políticos. O que eles discursam na internet e o que eles fazem na prática. Como? Bom, dá uma olhadinha nas votações, joga no Google agora. Quais foram os parlamentares que votaram contra o endurecimento de penas para crimes hediondos? Quais são os parlamentares que votam contra a redução da maioridade penal? E o argumento é raso, é simplório. Não querem que reduza a maioridade penal porque encarcerar não vai resolver. É claro que não vai resolver apenas o encarceramento, mas vai melhorar, porque tu vai tirar da rua um jovem que está cometendo crime. Tu protege a sociedade, tu protege as vítimas. E não quem comete o crime. E, idealmente, o que mais deveria ser feito? Porque o crime pelos menores de idade, a criminalidade no Brasil, como um todo, não vai ser resolvida apenas encarcerando mais. Passa por um problema crônico na educação. Então, a educação, a base precisa melhorar. Mas no Brasil, desde o início, o jovem já aprende que não precisa se esforçar, não precisa melhorar. Afinal de contas, um jovem que, hoje em dia, as escolas públicas não podem rodar ninguém. Pode não saber escrever e vai estar lá no ensino médio. Por quê? Não pode rodar, porque isso deixa os números oficiais do governo muito feios.
Se ninguém é reprovado, é porque tá tudo certo. Se uma pessoa que não sabe ler, uma criança que não sabe ler e escrever, mas é aprovada e vai progredindo de série, ela não entra em estatísticas de analfabetismo. Parece que tá tudo certo. É a maquiagem dos dados oficiais, isso acontece. Então, idealmente, precisaria melhorar a educação. Mas a gente precisa de uma ação prática repressiva, porque a bagunça na segurança pública já existe. É um caos completo. Esses dias eu estava vendo uma reportagem no Rio de Janeiro, onde um guia turístico estava dando instruções para os turistas, dizendo: olha, quem tiver corrente, pulseira, anel, joias, né, de ouro, prata, enfim, guardem. Não andem na rua, na praia principalmente, com esses objetos. Chama atenção e vai chamar a atenção de bandidos e principalmente menores de idade que fazem os arrastões para o grupo de turistas. E dizendo: olha, se precisar mexer no celular, espera a gente passar por uma farmácia, alguma loja, alguma coisa, para mexer no celular. Porque usar o celular na rua também é perigoso. Olha o nível que chegou. Olha, tu não pode andar com nada na rua que possa chamar atenção, porque imediatamente tu vai te tornar um alvo de furto ou roubo. Então, para concluir, a legislação com mais de 40 anos já se provou que não deu certo. Pode ser multifatorial, enfim, não deu certo. Não atende mais os anseios da sociedade. A sociedade quer que pessoas que cometam crimes sejam responsabilizadas. Tem consciência do crime? Tem capacidade de discernimento sobre certo e errado? Responde pelo crime como adulto. A lei já não é dura o suficiente. Nós temos um judiciário que muitas vezes não aplica essa lei com o maior rigor possível, que já causa outra indignação. Primeiro a criminalidade, depois a falta de responsabilização. E tem a legislação que, infelizmente, não atende os anseios da sociedade. É fraca. É branda. Bom, pro vídeo de hoje é isso. Não esqueça de curtir, compartilhar, salva para assistir mais tarde, manda para alguém e até a próxima.